Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana aqui na Câmara Municipal. Veja os destaques desta edição. Vereadores se reúnem com motoristas do Uber para discutir possíveis alterações no texto que regulamenta o serviço na cidade. Câmara cedia primeiro encontro da campanha da Fraternidade, que este ano tem como foco a sustentabilidade. Conheça o novo aplicativo da Sabesp, que vai dar maior comodidade na hora de pagar as contas e alertar sobre vazamentos nas redes de água e esgoto. Confira os projetos discutidos em plenário e os assuntos que marcaram as sessões no nosso resumo da sessão. Câmara recebe audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ainda, na nossa entrevista de estúdio, a repórter Vivian Scatolin conversou com uma coach de carreira que fala sobre o desafio de os filhos assumirem os negócios da família. Seja bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. Na sessão da última terça-feira, os vereadores trataram de diversos assuntos, tais como educação, mobilidade urbana e o debate que envolve a reforma da Previdência Social. Agora você confere um resumo de como foi a sessão. Acompanhe. Mobilidade urbana, esportes e reforma da Previdência foram alguns assuntos abordados durante a 11ª sessão do ano. No Pinga Fogo, os vereadores abordaram temas como meio ambiente, apoio às cooperativas, limpeza e manutenção em espaços públicos. Campanha da Fraternidade e os prejuízos provocados pelas chuvas que têm atingido a cidade nos últimos dias também foram debatidos na tribuna. Cerca de 500 documentos foram aprovados, um requerimento de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicitava informações sobre as obras de asfalto do bairro Pousada do Vale, sofreu destaque e foi rejeitado. Um grupo de motoristas do aplicativo Uber acompanhou a sessão da galeria. No final dos trabalhos, uma comissão de motoristas foi recebida pelos vereadores. O grupo reivindica algumas alterações no decreto assinado recentemente pelo prefeito que regulamenta a atividade. Confira a 11ª sessão na íntegra no nosso canal do YouTube. Como você acompanhou no balanço, os vereadores se reuniram com motoristas do Uber para debater possíveis alterações no texto que regulamenta o serviço na cidade. Veja agora mais detalhes sobre esta reunião. Em reunião com os vereadores, motoristas do Uber reivindicaram alterações no decreto assinado pelo prefeito no mês passado, que regulamenta o serviço e as chamadas PRCs, provedoras de redes de compartilhamento. De acordo com o grupo, certas exigências do decreto dificultariam ou até mesmo inviabilizariam a realização do trabalho na cidade. É bom o decreto, porém precisa dos ajustes e esse bom entendimento que está tendo aqui pelos vereadores que nos atendeu, né, essa comissão de motoristas, e que abriu as portas para a discussão e a readequação do decreto para que fique bom para todo mundo, para a prefeitura, para os motoristas, enfim, e para a população entenda também como que funciona de forma efetiva o aplicativo, que ele é muito seguro. Os motoristas também querem alterar o ano de fabricação do carro para atuar na função, que passaria de 2012 para 2008, e são contra a identificação do veículo por meio de adesivos. O aplicativo, ele pede a exigência do ano 2008 acima. E o decreto vem contra isso, ele exige que seja 2012 acima. E tem muitos colegas aí, motoristas, que adquiriram veículo dentro da exigência do aplicativo, né? E financiaram veículos. A adesivagem, a gente entende que ela é desnecessária, porque o usuário que solicita o veículo pelo aplicativo, no smartphone dele, ele já tem toda a identificação para a segurança única e exclusiva dele. Ele recebe ali a placa do veículo que vai buscá-lo, a foto do motorista, o nome, modelo e marca do veículo. Nós não atendemos chamados de rua, somente único e exclusivo por aplicativo. Uma reunião com o prefeito para discutir as reivindicações dos motoristas ficou agendada para a próxima sexta-feira, dia 17. Os vereadores se comprometeram a intermediar o diálogo.
Foi uma reunião importantíssima que a gente conseguiu aí fazer esses encaminhamentos na sexta-feira. Nós vamos estar com o Poder Executivo levando essas propostas para buscar aí adequar o decreto a uma situação mais favorável para o trabalho do pessoal da Uber. No próximo bloco, confira o resumo da sessão da última quinta-feira. E ainda, a Câmara promove audiência pública para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente volta já. Olá, estamos de volta com Semana Legislativa. Quinta-feira foi dia de sessão aqui na Câmara. Vamos ver agora um resumo do que foi destaque em plenário. Entre as matérias aprovadas durante a 12ª sessão do ano, estava um projeto de lei de autoria do vereador Wagner Balieiro, que dá o nome de José Franklin de Santana a uma rua do bairro Santa Hermínia, e o decreto legislativo proposto pelo vereador Sérgio Camargo, que concede a medalha de mérito legislativo à paróquia Espírito Santo da Diocese de São José dos Campos, pelos seus 25 anos. Ainda durante a sessão, os parlamentares votaram e aprovaram um requerimento apresentado pela vereadora Flávia Carvalho. O documento é um pedido para que a vereadora represente a Câmara em um encontro de conscientização sobre a síndrome de Down. No discurso de orador, o vereador Zé Luiz apresentou dados sobre o índice de violência na cidade e parabenizou a história da paróquia Espírito Santo. Um pequeno vídeo sobre a entidade religiosa foi apresentado. Do plenário, um grupo de advogados, membros da OAB de São José, também acompanhou a sessão. A presença fazia parte de uma visita institucional. Ao fim da sessão, vereadores receberam trabalhadores de São José que vieram reivindicar a realocação no mercado de trabalho após o fim do convênio entre a Prefeitura e a empresa Cavo, que estava responsável pelo serviço de coleta de lixo na cidade. Você confere a 12ª sessão na íntegra em nosso canal no YouTube. Na última quarta-feira, a Câmara realizou uma audiência pública para debater propostas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mais de 70 pessoas participaram do encontro. Confira. A Câmara Municipal foi sede de mais uma audiência pública para tratar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Realizado no Auditório Mário Covas, o encontro contou com a presença de mais de 70 pessoas. Melhorias nas áreas de infraestrutura, transporte, saúde, educação, esporte e lazer foram algumas das sugestões apontadas pelos moradores de várias regiões da cidade. Ao todo, 20 pessoas se inscreveram para apresentar sugestões. O seu Oséias, de 91 anos, foi uma delas. Ele é morador do bairro Vista Verde, deu um exemplo de cidadania e preocupação com a comunidade ao pedir melhor infraestrutura para o bairro. O encontro foi conduzido pelo secretário municipal de Gestão Administrativa e Finanças, José de Melo Correia. Foi muito importante, nós tivemos o maior número de pessoas participativos de todos os bairros, 20 inscritos falando sobre os seus problemas e as necessidades da cidade. É uma felicidade para nós da Prefeitura receber todos esses dados, poder ajustá-los dentro aí das necessidades da cidade, né? E então transformar isso até dia 28 de abril num projeto que vai ser enviado à Câmara para aprovação. Temos mais 2 audiências, vamos reunir todos esses dados, mandamos para a Câmara até dia 28, o mês de junho é devolvido para nós, para a sanção do prefeito, para aprovação, e depois nós vamos para a LOA, né, que vai definir a lei orçamentária anual, que vai definir finalmente exatamente, com precisão, todas as despesas e receitas que nós vamos poder trabalhar em 2018. Os vereadores Walter Hayashi, professor Calazans Camargo, Marcão da Academia, Sérgio Camargo e Ciborgue participaram do encontro. Os parlamentares elogiaram a presença expressiva do público e alguns também fizeram sugestões de obras e serviços para várias regiões da cidade. Toda audiência, né, ela é muito salutar porque se envolve, se tem um contato direto com a nossa população. E é o momento também da população fazer as suas reivindicações. Então é um exercício pleno da sua cidadania. E o que eu fico satisfeito? Muitos dos que vieram aqui vieram a meu convite, porque eu expliquei como que é um procedimento, né? Então, se não tiver na LDO, não dá nem para ir na lei orçamentária. E aí fica sem fazer, entendeu? Fica dependendo de um arranjo aqui, de um arranjo ali. Mas estando na LDO, já é um caminho meio andado.
Depois, entrando no orçamento, com certeza aí vai ser feito. Todos sabem que a Câmara Municipal é a casa do povo, é a casa da população. Então, o lugar mais propício para que isso aconteça, que as audiências públicas aconteçam, é a Câmara Municipal. Nós estamos sempre abertos, não só no momento das audiências públicas, mas todos os gabinetes estão abertos às sugestões, na verdade, que a população quer apresentar. Então, ter uma audiência aqui para nós é um prazer de poder participar, de poder contribuir com a cidade e receber toda a população aqui na nossa casa, né, para falar um pouquinho das melhorias que São José pode ter daqui para frente. A população vem, faz a reivindicação através das audiências, nós, vereadores, podemos ver e realmente sentir o que isso está precisando, porque a gente tem um contato diariamente com a população, então a gente consegue mensurar isso. Mas é importante a população vir, dar sua cara, colocar, ela mesma vir fazer a reivindicação para que a gente tenha mais força ainda, porque o nosso papel é qual? Estar junto com a população, fazer a reivindicação junto ao governo e ver se tem dinheiro para que a prefeitura possa atender essas reivindicações que é o que a população espera. Gostaria aqui de publicamente parabenizar os munícipes que aqui estiveram, um verdadeiro exercício de cidadania, uma grande participação de munícipes nessa reunião aqui na Câmara Municipal. Parabéns. As sugestões da população serão analisadas e integradas ao projeto da LDO, que será enviado à Câmara até o dia 28 de abril. Os vereadores têm até o dia 30 de junho para analisar o projeto e apresentar emendas. As próximas audiências vão acontecer dia 17 de março em Eugênio de Melo e no dia 20 de março em São Francisco Xavier. Além das audiências, a população também pode fazer sugestões à LDO pelo formulário eletrônico disponível no site sjc.sp.gov.br. No próximo bloco, uma coach de carreira fala sobre a difícil missão de os filhos assumirem o papel dos pais nos negócios da família. É daqui a pouco. Olá, a Semana Legislativa está de volta. Quando as famílias de empreendedores chegam à segunda geração, é a hora da sucessão, né, Lucas? Isso mesmo, Renata. Uma psicóloga de São José dos Campos atua como coach de carreira e tem um trabalho voltado aos herdeiros que não podem ou não pretendem assumir os negócios. É o que a gente confere agora na entrevista com Vivian Scatolin. Olá! Com o crescimento do empreendedorismo no país, muitas empresas familiares chegam naquele momento em que o fundador passa o comando para um sucessor, para um herdeiro. Esse é o nicho atendido pela psicóloga e coach de carreira, Renata Bueno. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio, Renata. Eu agradeço por poder vir falar um pouquinho sobre este assunto. Na sua experiência, geralmente esse herdeiro tem escolha? Tem escolha. Mas muitas vezes ele não tem consciência de que ele pode ter essa escolha. Como isso acontece? Muitas vezes esse herdeiro ele cresceu ali no negócio da família, cresceu com o pai trabalhando, indo com o pai para a empresa e às vezes ele nas férias pega uma atividade, acaba fazendo, ficando e se ele não toma consciência de que, peraí, o que eu estou fazendo aqui, eu vou seguir o negócio, eu vou ver o que eu quero, ele vai na onda, por quê? Porque o pai, ele vai querer ter um sucessor. E ele sempre, quando o filho nasce, ele idealiza. É normal do empreendedor, do fundador da empresa, idealizar que aquele sonho dele continue e por alguém da família. Agora, o herdeiro, ele vai pensar quando ele realmente tem uma capacidade de um processo de autoconhecimento e de consciência das ações deles, do dia a dia dele na empresa, na vida. Uhum. E aí, na hora de fazer essa opção, quando a escolha é por dar continuidade, parece tranquilo, ele está atendendo a expectativa. Mas quando ele sente que não é isso que ele gostaria para a vida dele, aí gera uma angústia. Gera angústia. E o que acontece muitas vezes? Aquele herdeiro que... Puxa, eu sou sucessor, mas é aquilo, o sonho do meu pai é o mesmo sonho que o meu, é isso que eu quero, sempre me vi nisso. E ele vai se descobrindo e vai vendo que realmente ele tem vocação para aquilo. Ok, uma sucessão super tranquila e de sucesso. E aí você vê empresas que estão até na 5ª geração aí e está
com muito sucesso. Inclusive, eles vão sendo preparados, né? Até estudam algo relacionado à área. Vão para uma formação para se capacitar mais, porque a maioria das empresas familiares no Brasil, o empreendedor muitas vezes ele foi como uma opção de montar um negócio próprio para se sustentar. E aí foi crescendo, e muitas vezes ele não teve uma formação específica para aquele negócio que ele fez. E daí quando vem o sucessor, o filho, é aquele que vai se especializar, vai se formar, e se ele gosta do negócio do pai, ele vai buscar cada vez mais se aprofundar. Mas daí tem aquele herdeiro que, poxa, meu pai falou que para que eu me dê bem na vida eu tenho que estar aqui. E eu não gosto de estar aqui, eu queria estar fazendo música, teatro ou qualquer outra profissão que não está no contexto daquele negócio da família. É aí que ele se vê em dois cenários. Ou ele se posiciona e tem o apoio da família, que isso é um grande desafio para poder seguir o caminho dele, ou ele acaba se sujeitando e não contribui para o crescimento dessa empresa. Por quê? Porque ele não vai colocar toda a energia dele para que tenha a sustentabilidade do negócio. E não vai se comprometer. E aí o trabalho vai na direção de prepará-lo para ele se diferenciar dessa família, poder ser leal a essa família, honrar essa família, mas seguir o caminho dele. Porque eu sempre digo, isso é um dos grandes ápices da minha tese de doutorado. Herdeiro feliz é garantia de sustentabilidade do negócio da empresa. Herdeiro não é sucessor necessariamente. O herdeiro é aquele acionista que vai pegar ou total parte, ou totalidade da empresa, ou parte dessa empresa. E se ele tiver realizado pessoalmente e profissionalmente, ele será um bom acionista, ele colocará profissionais capacitados para tocar o negócio da empresa da família. E ele vai acompanhar, ele não precisa estar lá. E o que acontece com muitas empresas de consultoria? Ela prepara o herdeiro que quer ser sucessor e não o herdeiro que quer seguir outra carreira. E daí, na hora que esse pai falta, o herdeiro que não quis seguir essa carreira e que também não conhece o negócio da família, ele vai dificultar a gestão, porque ele vai ter parte nesse negócio. Eu ainda ouço muitos herdeiros falarem, quando o papai morrer, eu vendo a minha parte. Esse não é um impacto somente familiar, esse é um impacto social. Porque ele vai interferir na sociedade, naqueles empregados que dependem daquele salário para poder estar sustentando suas famílias. Então, trabalhar com esse herdeiro, fazendo com que ele possa ter uma visão sistêmica, uma visão maior daquele contexto que ele vive, traz para ele a responsabilidade do papel dele. Não para estar atuando numa profissão que não quer, e sim para entender que ele vai ser herdeiro de algo que gera muita riqueza, que gera empregos, que gera a sustentabilidade. E isso é importante ele ter consciência. E como é que essa experiência, né, de consultório se transformou na tese de doutorado? Por que essa curiosidade de estudar herdeiro? Porque eu sou uma herdeira. Eu sou uma herdeira de uma empresa, de um grupo logístico aqui do Vale, e que, como herdeira, também passamos por um processo de sucessão, nossa família. Tem um sucessor, que é meu irmão, são dois irmãos que estão à frente do negócio. E eu percebi, e como psicóloga, que acaba sendo questionadora e quer estudar muito, eu percebi assim, nossa, que interessante, né? O olhar para o sucessor, ele é maior do que o olhar para aquele que não está sucedendo. Embora, na época que teve o trabalho de sucessão, eu trabalhava na empresa do meu pai. Mas na área de gestão de pessoas, RH estava dentro. Mas eu trabalhava lá e no consultório. E aos poucos eu fui, há uns 10 anos, eu fui me distanciando e especializando cada vez mais nisso, estudando e atendendo muitas vezes empresas familiares dentro do consultório, em terapia familiar, porque tem muito conflito. Daí fui fazer meu mestrado, que foi em trabalho de carreira e família, e me deparei no doutorado, falei assim, eu preciso dar voz para este herdeiro, que muitas vezes não tem voz. Esse que não tem a voz, que é o que não vai garantir a sustentabilidade. Porque, querendo ou não, ele vai herdar um pedaço dessa empresa. E se ele levar na história dele mágoa, ressentimento, ele não vai contribuir para o sucesso dessa empresa continuar. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, 62% do PIB do Brasil são de empresas familiares. Então, minha pesquisa, minha jornada foi justamente isso. Vim de uma empresa familiar,
Sou uma herdeira, tenho algumas ações de algumas empresas do grupo, mas não estou no negócio mais, né? Estou muito feliz com o que eu faço. Eu não estou, mas sou responsável por esse negócio e tenho que conhecê-lo. É mais ou menos isso. Obrigada, Renata, por trazer esse conhecimento, essa experiência aqui pra gente. Eu que agradeço. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. No próximo bloco, o primeiro encontro da campanha da Fraternidade de 2017 é sediado na Câmara. O evento contou com a presença de representantes da Diocese de São José dos Campos, da Prefeitura e de vereadores. E ainda, a Sabesp lança aplicativo para facilitar o contato com o consumidor. A gente volta já. Olá, estamos de volta com Semana Legislativa. No início da semana, a Câmara sediou o primeiro encontro da campanha da Fraternidade de 2017. No encontro, o secretário municipal de Urbanismo e Sustentabilidade afirmou o interesse da Prefeitura na criação de um Parque do Cerrado. Confira. A Câmara Municipal foi sede de um encontro para debater o texto base da campanha da Fraternidade 2017, que tem como tema os biomas brasileiros e a defesa da vida, além do lema cultivar e guardar a criação. O evento, organizado pela Diocese de São José dos Campos, é o primeiro de uma série de 6 encontros em diferentes cidades da região. Além das autoridades políticas e religiosas, o encontro contou com a presença do presidente da Câmara, vereador Juvenil Silvério, dos vereadores Ciborgue, Sérgio Camargo, Wagner Balieiro, Lino Bispo e do suplente José Luiz. Bom, esse é um tema extremamente importante. Ele precisa que seja construído leis para cuidar especificamente desse assunto, então nada mais justo do que trazer para a Casa de Leis um tema tão importante e possamos fazer, então, acontecer de fato aquilo que a campanha da Fraternidade pede e que façamos. Achei importante ter trazido para a Câmara Municipal, porque nós podemos aí intervir e discutir essas questões. A Igreja Católica todo ano lança a campanha da Fraternidade e a gente pode perceber que nos últimos anos não são só temas religiosos, mas temas que valorizam a vida. E valorizar a vida é valorizar também os seres vivos, né? Neste ano nós estamos falando aí da importância dos biomas, né? E então queremos colaborar como vereador, né, com a Prefeitura e com a Igreja para que a gente possa preservar os biomas da nossa cidade. A Câmara Municipal, quando vai fazer a sua legislação, seja no plano diretor, seja na questão de saneamento básico, seja em alguma área do meio ambiente, ele vai de encontro a esses temas, a essas discussões da campanha da Fraternidade. Quando a gente fala ali na questão do Parque do Cerrado, quando a gente fala de preservar as nascentes, quando a gente fala dos planos ligados ao meio ambiente, ao saneamento básico, como eles estão funcionando e como eles deveriam funcionar, e principalmente como a população pode participar dessa discussão, é uma maneira da Câmara colaborar para aumentar a eficácia da campanha da Fraternidade e fazer a parceria com a Diocese de São José dos Campos. Discutir a questão do tema da campanha da Fraternidade é muito pertinente para nós, porque envolve a questão ambiental, a defesa da vida, que está muito ligada ao meio ambiente. Estamos juntos nessa batalha de, como interlocutor do povo, levar essas discussões para as nossas bases, discutir aqui em plenário da Câmara, todo esse trabalho que é importante a gente em conjunto estar fazendo. E a partir dessa discussão, saem inclusive propostas de leis, algumas intervenções que alguns fazem na comunidade. Então, primeiro de tudo, o conhecer o tema e principalmente os objetivos e as propostas é fundamental. Segundo, quando a gente faz esses encontros, você também pode observar a comunidade falando, isso é muito importante, o legislativo sempre aberto à comunidade. É muito importante a gente participar da campanha da Fraternidade, né? Primeiro como membro, né? Depois como cristão e católico atuante, poder participar. E sabendo que esse ano a campanha da Fraternidade ela traz um tema muito importante para a nossa região, né? Que vamos falar de defesa de vida, falar sobre biomas, isso é muito importante, principalmente a nossa região do Vale do Paraíba e a região de São José dos Campos. Representando o bispo Dom César Teixeira, o coordenador de pastoral, padre Ednei Batista, também participou do encontro.
A igreja ela é voz profética, mas ela precisa das mãos, né, do poder público para fazer acontecer aquilo que ela proclama ser necessário cuidar, transformar, fazer acontecer. O principal assunto debatido foi a criação de um parque público do Cerrado em São José dos Campos. O secretário municipal de Urbanismo e Sustentabilidade, Marcelo Manara, falou sobre as áreas de preservação integral da cidade e afirmou o interesse da prefeitura em implantar o parque. É uma reivindicação já de muitos anos da própria sociedade, né? Então o histórico, né, desde 2010, o envolvimento do Coman, um apelo para que a cidade tenha, o São José dos Campos Cerrado tenha uma unidade de conservação representativa desse importante bioma, né? A questão a ser trabalhada é a melhor estratégia, a melhor engenharia de articulação para que nós tenhamos a possibilidade de criar um parque com uma sustentabilidade não só da complexidade dessa biodiversidade do Cerrado, mas que ele tenha seguramente legitimidade, vestido corretamente no aspecto econômico e principalmente jurídico. Luigi Bertoncini, coordenador da campanha, destacou a importância em promover este tipo de debate. E um dos objetivos da campanha é trazer o compromisso das instituições, dos poderes constituídos, como por exemplo executivo e legislativo, no sentido de garantir que a sustentabilidade, o meio ambiente possa ter processos ou projetos de preservação e garantindo a história. Todo mundo quer comodidade na hora de pagar as contas e resolver problemas que afetam os serviços do nosso dia a dia. Pensando nisso, a Sabesp lançou um aplicativo que vai facilitar algumas tarefas, como tirar segunda via de boletos ou até mesmo indicar problemas na rede de água e esgoto. Veja agora na reportagem. Muitas funções em apenas um toque. Esse aí é um novo aplicativo desenvolvido pela Sabesp que vai facilitar a vida de muita gente. O responsável pela proposta foi o Ricardo e, segundo ele, o objetivo é criar um canal de interatividade entre a empresa e o usuário. Entre os serviços do aplicativo estão a consulta de segunda via de contas, histórico de consumo e até mesmo notificações sobre vencimento de conta e alteração no consumo. O objetivo da Sabesp é justamente criar esse canal que, ao meu ver, ele é mais dinâmico do que muitas vezes você usar uma agência física, uma agência virtual que seja. É algo assim, o celular, hoje em dia, ele acompanha todos nós aonde quer que a gente vá. E o fato de eu ter um aplicativo disponível, ele me traz agilidade no dia a dia. Para começar a usar é fácil. É só baixar o aplicativo, fazer um cadastro simples e informar o RGI, esse número que fica na parte superior da conta. O serviço está disponível em todos os municípios operados pela Sabesp, um total de 367 cidades. E além das funcionalidades voltadas para o pagamento das contas, ainda é possível comunicar a empresa sobre vazamento de água e esgoto. Uma funcionalidade agregada aqui é a localização de vazamentos. Na verdade, eu informo para a Sabesp aonde estão localizados os vazamentos. Eu estou andando pela rua, pode ser vazamentos na porta de casa ou no meio da rua, onde eu estiver andando. Na verdade, eu tenho a opção de fotografar o vazamento, né? Por que de fotografar? Porque, na verdade, a ideia de eu fotografar é dar uma visão prévia para quem vai atender. Muitas vezes, um vazamento simples, eu preciso de determinadas ferramentas. Se é um vazamento um pouco mais, com uma maior volume de água jorrando, eu preciso talvez de uma retroescavadeira. Então, isso auxilia para que eu mande uma equipe já com a instrumentação necessária para o atendimento. De acordo com o Ricardo, a meta é expandir ainda mais as funções do aplicativo. Segundo o gerente do Departamento de Sistemas de Informação da empresa, futuras atualizações estão programadas para comunicar problemas como falta de água e até mesmo a divulgação de campanhas educativas. Algumas funcionalidades que nós estamos imaginando, né, algumas a gente já está trabalhando, em permitir que o cliente ou o consumidor ou o usuário ele possa também identificar ou nos informar de falta d'água. Isso é importante. Outras questões, parcelamento de conta, quer dizer, o quanto mais a gente conseguir que o usuário faça a interação com a empresa de uma forma ágil e dinâmica, é melhor, principalmente para o usuário.
E neste fim de semana tem programa inédito na TV Câmara. O Corrente do Bem vai mostrar para você um pouco sobre o trabalho da ONG Transformando Vontade em Ação. Confira. No episódio desta semana, o programa Corrente do Bem apresenta o trabalho das voluntárias Tatiane e Carolina, que doam parte do tempo delas ao projeto social Transformando Vontade em Ação. Elas procuram, dão atenção e orientam garotas de 14 e 15 anos que moram em bairros onde o tráfico de drogas está presente. No final do ano, as meninas ganham um baile de debutantes, todo feito com a ajuda de apoiadores voluntários. Conheça essa história inspiradora domingo ao 12h30 aqui na TV Câmara. E o Semana Legislativa fica por aqui. A gente agradece a sua companhia e até a semana que vem.